Já iniciou aqui, ok, pessoal? Bom dia. Pode começar? Sim, pode começar. Bom dia a todos. Meu nome é Ronilda Soares de Souza, sou bibliotecária da Prefeitura Municipal de Cariacica. Neste momento, falo em nome da Associação de Bibliotecários do Estado do Espírito Santo. Hoje é um grande dia, né? Estamos nesse evento aqui para mais um aprendizado sobre biblioteca, sobre a integração das bibliotecas com sala de aula. E estamos aqui com a subsecretária de Assuntos Pedagógicos, Tânia Regina Paz, neste momento, em substituição ao secretário JR, que infelizmente não pôde estar no evento, mas está muito bem representado. E eu vou passar neste momento a palavra à subsecretária, logo em seguida vai falar a vice-presidente da FEBAB, a senhora Adriana Ferrari, e após a professora doutora Gleice Pereira, representando o Departamento de Biblioteconomia da UFES, que vai conduzir a palestra para todos nós. Sejam todos bem-vindos ao evento. Tem o link para fazer a inscrição, e esse link depois vai gerar um certificado, e quem estiver interessado é só fazer a inscrição que vai receber o seu certificado. Um bom dia a todos. Neste momento, com a palavra, a subsecretária para Assuntos Pedagógicos, Tânia Regina Paz. É com grande prazer que eu estou aqui nesse evento, né, de importância, assim, é, sem dúvidas, de grande significado para a educação, né, a parte de bibliotecários. Gostaria de parabenizar a Associação de Bibliotecários do Espírito Santo, a ABS, né, desejar um fantástico evento que tenha realmente um alcance significativo, parabenizar a vice-presidente da FEBAB, né, Adriana Ferrari, a palestrante professora Gleice Pereira, né, e com certeza, esse movimento de discutir, né, a importância da bibliotecária nos ambientes educacionais é, sem dúvida, muito pertinente para o momento, né? Nós vivemos um momento diferenciado, né, na educação, e acreditamos que a biblioteca dentro das nossas instituições, das nossas unidades de ensino, ela tem um papel muito importante, como sempre teve, mas eu acredito que nesse momento nós temos que trazer para a mesa para discutir o real papel, né, do bibliotecário dentro das unidades, né, de educação, que com certeza o evento de hoje vai abordar essas questões, né? E nós estamos à disposição, né, para, enquanto secretaria, para que a gente possa fazer esse trabalho de forma conjunta, que a gente possa compartilhar todas as ansiedades, né, que o momento nos impõe, e, sem dúvidas, eu acredito que dentro dessas discussões, né, eventos como esses são de significado imparcial no momento, e agradeço, assim, o convite, e esperamos que em breve a gente possa até, a gente já teve uma reunião recentemente, né, e a gente acredita que nós temos que alinhar um trabalho que tenha visibilidade e que realmente entender a forma como a gente vai enfrentar, fazer o enfrentamento desse momento, utilizando aquilo que a gente tem como potencial, que são as nossas bibliotecas. Eu agradeço a todos e desejo, assim, um evento fantástico.
Olá, bom dia a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite, que muito me honra, nos honra, né, a FEBAB está nesse espaço com a nossa associação, né, filiada. Eu vou primeiro me audiodescrever, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, eu tenho cabelos castanhos escuros, mais ou menos até a altura dos seios, estou com ele preso hoje. Eu tenho olhos castanhos claros, eu uso um óculos bem grande, porque eu gosto bastante de óculos grande, eu estou vestindo uma roupa de fundo cinza, com umas manchas preta e um cinza mais escuro. Eu estou falando aqui, ao meu fundo se pode ver uma parede branca, né, e eu estou aqui falando da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, mais uma vez, queria agradecer, acho de extrema importância, né, o dia 12 de março, as comemorações em volta desse dia, que, na verdade, além de ser a gente querer comemorar o dia, sempre é um dia de luta, porque vocês sabem, a área de bibliotecas, a área cultural e de bibliotecas, ela não tem tempos muito fáceis, né? Então, eu queria falar primeiro para vocês o que é a FEBAB. A FEBAB é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Instituições. Ela é uma entidade que já tem mais de 60 anos, a entidade, tá? Não a vice-presidente que está falando. Eu sempre gosto de ressaltar. E ela trabalha em duas vertentes principais, no advocacy, por mais e melhores bibliotecas no país, e na formação continuada dos seus profissionais, e nós somos ligados à International Federation of Library Association, que é a IFLA, então a gente é considerado o braço brasileiro da IFLA. E quando eu falo em advocacy, o que significa advocacy? Advocacy é uma ação que é muito mais que um like no Facebook, que é muito mais do que um curtir no Instagram, é uma ação que significa movimento. Então, a FEBAB e as associações, quando elas fazem o advocacy, significa que elas estão cotidianamente lutando, né, para incidir, principalmente nas políticas públicas, que façam com que a gente tenha bibliotecas com estruturas dignas, com estruturas necessárias para atender às demandas das comunidades, das mais diversas comunidades e das bibliotecas nas suas diversas tipologias, né? Então, nós temos para fazer essa função 17 associações, né, como eu falei, uma delas é a associação aqui do Espírito Santo, e aí eu já faço o comercial da associação, porque nós precisamos de efetivo engajamento, que significa que as pessoas precisam, né, se filiar, né, não é só dizer, olha, eu apoio a associação, filie-se à associação, para a gente poder ter um contingente de pessoas que, de fato, possa incidir nas políticas públicas. Além das associações, para que a FEBAB possa cumprir a sua missão, nós temos 5 comissões brasileiras que discutem aí das bibliotecas escolares, que a professora Gleice, que vai falar agora, é membro dessa comissão, das bibliotecas universitárias, de acesso aberto e direito do autor, de bibliotecas prisionais, de institutos federais. A gente também tem 8 grupos de trabalho que discutem várias temáticas, as bibliotecas públicas, catalogação, diversidade e enfoque de gênero, bibliotecas parlamentares, discute as relações étnico-raciais e decolonidades, a questão da acessibilidade, serviços de bibliotecas para populações em vulnerabilidade e competência em informação. Eu convido vocês a entrar no site da FEBAB e clicar lá no Ações FEBAB, tem um banner para vocês verem todas as ações que estão acontecendo e também interagirem com os assuntos que vocês gostam. Os grupos têm listas de discussão, eles têm Facebook, eles têm Instagram, então vocês podem também utilizar, né, de todo esse conjunto de conhecimentos que está sendo produzido por colegas, né, como nós, né, porque a FEBAB trabalha, assim como a associação, nós somos um trabalho voluntário, para que vocês possam também, a gente contribui com a educação continuada dos seus profissionais, né, dos nossos profissionais. Bom, acho que me cabe dizer que desde 2017, a FEBAB atendeu um chamado da IFLA, para fazer parte do International Advocacy Program, Programa Internacional de Advocacy,
para que as bibliotecas pudessem se reconhecer como parceiras estratégicas da Agenda 2030. A Agenda 2030, com seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vocês sabem que a agenda, promulgada em 2015, ela é um acordo entre todos os países, né, que compõem as Nações Unidas, então todos os países assinaram esse acordo, mas ela não é só uma agenda de governo, é claro que o governo tem a responsabilidade, mas ela é uma agenda pactuada com as empresas, com a academia, com a sociedade civil, com todos. E por que a biblioteca tem a ver com isso? Quer dizer, poxa, Adriana, sou um bibliotecário, estou lá na minha biblioteca fazendo uma mediação de leitura. Porque a IFLA pregou, aí a gente sabe que isso é verdade, que a informação certa, no momento certo, ela pode salvar vidas. Então, as bibliotecas que detêm informação, uma informação confiável, uma informação sem viés ideológico, religioso, ela pode trazer essa informação para as pessoas, e essa informação pode mudar o rumo da vida das pessoas. Quem de nós já não disse, puxa, se eu soubesse disso antes, eu teria feito tal coisa e tal coisa. Então, a gente sabe que isso é importante. Então, por conta desse chamado, a FEBAB começou a fazer um conjunto de ações, né? Fizemos o evento em 2017, o Congresso Brasileiro em Fortaleza, né? O CBBD, com o tema da agenda, pudemos mapear experiências já, porque, de fato, algumas bibliotecas já estavam fazendo trabalhos alinhados à Agenda 2030, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sem saber que estavam sendo. Então, a gente brinca, né? A gente precisou avisar os russos, né, para poder todo mundo se reconhecer e se engajar nessa ação. E a gente continuou fazendo isso, passando essa pauta para as associações também trabalharem alinhadas à Agenda 2030, e continuamos fazendo esse trabalho, e também nós nos inserimos num grupo, que é o grupo de trabalho da Agenda 2030, que produz o relatório Luz. Esse relatório Luz, ele mostra os avanços e retrocessos da agenda no Brasil, né? Então, a gente faz parte desse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho mostra grandes desafios, porque também vocês sabem que a Agenda 2030, por ser um compromisso de Estado, ela tem um certo monitoramento que é feito pela ONU, e aqui na América Latina e no Caribe, ela é feita pela CEPAL. Então, a CEPAL recebe os informes, nós vamos agora, dia 17, ter um novo fórum, né, e a FEBAB vai participar, para a gente poder saber os avanços e os retrocessos do Brasil. Infelizmente, o relatório Luz do ano passado evidenciou o que a gente está vendo, né? Nós somos, América Latina e o Caribe é a região mais desigual do planeta, continua sendo a região mais desigual do planeta. O Brasil, um dos países dentro dessa região dos mais desiguais. E a Covid, né, a pandemia da Covid, ela só veio mostrar a desigualdade, né, escancarar a desigualdade. Então, a gente fala, o novo normal, mas, na verdade, era um anormal, né, a gente já meio que estava acostumado, não querendo saber, ou acostumado, enfim. E a gente viu, na pandemia, o que significa, né, esse país desigual, com a ausência de políticas públicas. Então, se a gente já vinha, né, sendo chamado para se alinhar à Agenda 2030, para fazer trabalhos que, não do ponto de vista, vejam, né, o ser humano como um todo, né, com todas as suas necessidades, né, mais ainda com a questão da Covid, a gente vê que é um desafio maior, porque a própria CEPAL, ela mostrou um estudo o ano passado, que em 2020, né, que agora nós estamos estamos aqui no começo de 2021, que haverá 11,6 milhões de desempregados a mais do que 2019. E que a pobreza na região aumentará 4,4 pontos percentuais, significando, parece 4 pontos já é muito, mas significa o quê? 28,7 milhões de pessoas a mais, e a pobreza extrema vai aumentar 2,6, o que significa 15,9 milhões de pessoas. O que se estima que cerca de 83,4 milhões de pessoas estarão
classificadas, né, dentro da pobreza e da pobreza extrema. Então, assim, mais do que nunca, nós, bibliotecários, né, e lembrando que hoje, o Dia do Bibliotecário, fizemos um juramento, né, do cunho humanista da nossa profissão, precisamos nos engajar e entender e compreender a potencialidade de que são cada biblioteca, independente das tipologias, né? Ah, não, mas isso aqui é só da biblioteca da comunitária, não, isso só cabe à biblioteca pública. Muitas vezes a gente se vê profissionais pensando assim, não, cabe à biblioteca escolar, que é o foco hoje aqui, também fazer ações alinhadas, também mostrar as suas comunidades de pais, de professores, alinhadas com os projetos pedagógicos. 2030 é um compromisso de Estado e é um direito que todas as pessoas tenham dignidade para viver. Então, eu vou encerrando a minha fala dizendo que, mais do que nunca, nós precisamos mostrar, de fato, né, quem são esses profissionais, né, quem são os bibliotecários, para além dos estereótipos que a gente tem. Ah, a biblioteca é um lugar para as pessoas só lerem, de pessoas eruditas, nossa, que lindo, os livros. Não, sim, os livros existem, eles estão lá, nós gerenciamos coleções, mas o mais importante do que gerenciar coleções são ser espaços de pessoas. Então, mais do que nunca, o bibliotecário ele tem que estar a serviço, né, do uso ético da informação, no combate à fake news, né, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento onde se fala muita coisa errada, não, sem base em ciência, é muito achismo, né, e as pessoas vão disseminando informação, então, não confiável. Então, o bibliotecário tem que ser aquela pessoa que use eticamente a informação. Ele também tem que mostrar que as bibliotecas, elas estão num lugar, né, da transformação mesmo, da reconstrução desse tecido social, e que todas as bibliotecas têm este papel, né, e por conseguinte, quando eu falo bibliotecas, eu não estou falando da coleção de livros, de outros materiais, eu estou falando de pessoas, né, e nesse sentido, o bibliotecário é o protagonista, né, o bibliotecário e as equipes de biblioteca, o bibliotecário dentro do ambiente escolar e a escola, né, não é a biblioteca e a escola, é a escola juntos, fazendo a comunidade compreender, né, a comunidade se mobilizar para contribuir também na construção, né, de uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária e sustentável, onde todas as vidas importam. Então, eu deixo essa mensagem, né, de reflexão, coloco também, nos coloco à disposição para conversar mais sobre a agenda, para a própria associação, né, na pessoa do seu presidente, o Ricardo, que também eu quero saudar, vem trabalhando também nessa concepção, né, então é importante que a gente hoje entenda que a missão da biblioteca, ela é uma missão de estar realmente inserida nas comunidades, né, então, e que o bibliotecário tem que ser esse agente mobilizador, esse agente de transformação, um agente que vai ligar as pontes, né, então, eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, desejando um excelente evento, sempre, como eu disse no começo, Dia do Bibliotecário, quem me conhece já sabe, né, quer dizer, sempre é um dia que a gente celebra algumas conquistas, mas lembrando que neste atual momento que a gente está vivendo no país, nós precisamos estar mobilizados para que as poucas conquistas que nós tivemos, a gente também não perca e a gente possa avançar mais, porque o acesso à biblioteca, à cultura, à leitura, ao conhecimento, é um direito, não é uma benesse, é um direito de todos, todas e todas que vivem aqui no nosso território. Obrigada, bom dia. E agora vou chamar a professora Gleice, né, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, que vai fazer a palestra, Gleice Pereira, que também é parte aí da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares da FEBAB. Bom dia, Gleice, seja bem-vinda.
Obrigada, Adriana, pela bela apresentação. Eu agradeço o convite da ABS para falar mais uma vez para a Prefeitura de Cariacica, né? Já estive em outras ocasiões. Bom, vou fazer minha audiodescrição, né? Para que todos possam ter mais ou menos a ideia do que se tem. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos claros, mais para branco do que para claro, né? Estou com uma blusa azul, uma parede ao fundo branco, falo da minha casa. Uso óculos, né? E tenho o olho claro. Basicamente é isso, certo? Mas, bom, complementando, né? Eu gostaria imensamente de estar fazendo essa fala ao vivo e a cores. Ao vivo, quando eu digo ao vivo, da mesma forma que nós fizemos na outra ocasião, em Cariacica. Foi muito receptivo, o pessoal de Cariacica nos recebeu muito bem, eu e a professora Mary Nádia, e nós pudemos discutir. Mas hoje a gente fala em novos formatos, novas ideias, enfim, embora a gente possa estar transmitindo o recado, a gente não vê o brilho do olhar do colega, essa questão afetiva que a gente busca sempre no outro, é um pouco mais complicado quando a gente fala via esses novos formatos. Mas, com certeza, não faltará oportunidade para a gente estar pessoalmente na Prefeitura de Cariacica, conversando com o nosso secretário, o José Roberto, né, que é muito conhecido como JR, porque em outras ocasiões ele também nos recebeu muito bem. A colega que falou antes, a Tânia, não o conheço pessoalmente, mas já sei da militância dela e já sei do bom trabalho que ele vai desenvolver frente à Secretaria de Educação, né? Então, dito isso, eu trago para vocês aqui uma fala muito reflexiva. O que é essa fala reflexiva? Porque sempre quando a gente fala para alguém, não adianta eu trazer um discurso já pronto, muito menos uma palestra determinada. Isso aqui não se trata de uma aula, se trata de uma reflexão. E qual é essa reflexão que a gente deve trazer para esse que nos ouve, né? Esse que nos ouve são quem? É o bibliotecário? É o pedagogo? É o usuário da biblioteca? Ou simplesmente aquele aluno, tá? Então, mais especificamente, quando a gente pensa em falar para o bibliotecário ou para todos aqueles que estão dentro dessa ambiência escolar, mais diretamente voltado para uma biblioteca escolar, eu pergunto como uma reflexão. Qual a projeção que nós queremos dar ao espaço da biblioteca, tá? E quando eu digo esse espaço da biblioteca, eu me pergunto, o que você pensa, o que você acha do que é uma biblioteca? Bom, se a gente fosse analisar em termos de documento oficial, a IFLA, o que a IFLA diz para a gente? A IFLA diz que a biblioteca é um organismo dinâmico, que proporciona informações, ideias para as pessoas que possam viver dentro dessa sociedade baseada na informação e no conhecimento. A IFLA centra a biblioteca, principalmente a biblioteca escolar, no contexto do ensino e aprendizagem, tá? Agora, lembrando bem, hoje eu falo um pouco mais voltado para a biblioteca escolar, mas lembrando a fala de Adriana, nós, bibliotecários, e nós, ligado à educação, a gente tem que ver a biblioteca não como essa dissociação ou conceitualização. Biblioteca é biblioteca,
tá? Ela pode ser uma biblioteca pública, pode ser uma biblioteca comunitária, pode ser uma biblioteca escolar, uma universitária, qualquer formato. O que a gente tem que pensar a respeito da biblioteca? O que ela pode proporcionar ao nosso usuário? Seja ele uma criança da educação infantil, seja ele um adulto de uma biblioteca universitária, tá? Então, quando a gente pensa na biblioteca, a gente tem que pensar nesse contexto mais geral, certo? Trazia uma reflexão também de alguns colegas, de alguns autores. O professor Ezequiel, embora ele é militante na educação, ele é um grande militante da biblioteca, um grande defensor da biblioteca, e ele fala muito assim, que diante de tantos problemas, as bibliotecas, principalmente a escolar, ela se encontra num profundo silêncio, onde as autoridades estão silenciadas, os pesquisadores também ignoram muito a biblioteca escolar, cala-se os professores e omitem-se os bibliotecários. Quando ele diz isso, o que ele quer dizer com essa omissão? Aí, então, eu volto um pouquinho mais daquilo que a Adriana chamou bastante atenção no início. A gente não tem que pensar uma biblioteca de forma individualizada. Nós precisamos fazer coro a quê? Precisamos de traçar políticas públicas, precisamos de cobrar dos nossos secretários, dos nossos governantes, as instituições de biblioteca nas escolas, as instituições de boas bibliotecas públicas, a comunidade, se ela não tem possibilidade de ter uma biblioteca pública, a própria comunidade, fazer nascer a biblioteca comunitária, sem essa distinção do que é uma, do que é outra, mas pensando sempre em quê? Sempre na questão educacional. O nosso aluno está aí, o nosso aluno precisa de uma biblioteca, o nosso aluno precisa de um bibliotecário para direcionar as suas pesquisas, né? Mas para que isso aconteça, o que nós precisamos de ter? Nós precisamos de ter boas políticas públicas voltadas para as ações educativas. E quando eu digo dessas ações educativas, eu falo em termos do quê? Do bibliotecário enquanto educador. Esse papel do bibliotecário educador. Tá? Então, quando a gente pensa no bibliotecário enquanto um agente educador, nós estamos falando dos fazeres, desse ambiente de colaboração. O que o bibliotecário pode colaborar com o professor? Qual é a forma de colaboração? E aí, a mesma pergunta eu faço ao contrário. E o professor? Como ele pode ver o bibliotecário? Ele vê esse bibliotecário em termos de quê? Dessa colaboração de um lado e do outro, porque se a gente pensa nessa escola enquanto ambientes integradores, nós estamos pensando dos dois lados. A biblioteca faz a parte dela, o professor faz a parte dela e precisa dessa junção. Os dois se complementam. Cada um dentro do seu espaço, cada um dentro da sua área, mas um complementando o outro. E quando eu falo dessa complementação, nós temos que voltar o nosso pensamento para quem? Para o nosso público, para o nosso aluno. Você está na biblioteca universitária, pensa no seu aluno universitário, né? Então, eu posso trazer alguns exemplos de um quantitativo de questões que a biblioteca da UFES vem desenvolvendo ao longo do tempo da questão da competência informacional do aluno universitário. E eu converso muito com o Cláudio, que foi o mentor intelectual desses treinamentos ou
dessas aulas mesmo, dessas capacitações para os alunos, e eu falo, Cláudio, será que esse aluno chegou na universidade precisando disso agora, porque não faltou a base? A base, se a gente educa o nosso aluno desde o Fundamental 1, ou desde a pré-escola, para a utilização da biblioteca, para o uso correto da informação, para ser um leitor competente e não necessariamente estar acreditando em tudo o que vê nas redes sociais, essa proliferação de fake news, se a gente não trabalha a base, tá? Como que esse aluno vai chegar lá na universidade? E se esse aluno chega na universidade com uma boa competência, é sinal que o quê? A base foi trabalhada. Então, quando, às vezes, eu falo assim, poxa, a biblioteca escolar, dentro da literatura, é tão difícil você publicar um artigo, porque não é o escopo da nossa revista, né? Mas não tem problema, a gente tem outros meios. A FEBAB está aí mesmo, ela foi uma grande impulsionadora da criação da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, que é presidida pela nossa querida professora Graça, da Federal de Goiás, uma pessoa sem igual em termos da defesa dessas políticas públicas para as institucionalizações das bibliotecas escolares. E nós temos trabalhado profundamente para que os documentos, certo, norteadores para essas políticas chega até o poder público. Uma vez que chega até o poder público, a gente pode, sim, estar fazendo coro, estar fazendo voz a toda essa gama de que pensa a biblioteca em termos de quê? Em termos da educação do nosso usuário. Então, sem uma distinção, embora o nosso foco seja a biblioteca escolar, mas a gente pensa que a biblioteca, qualquer biblioteca, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser vista nessa visão macro mesmo, tá? E dentro da visão macro, cada grupo, cada comissão trabalha as suas bibliotecas. Nós vamos fazer um coro maior para as bibliotecas escolares. E, com certeza, isso, através da FEBAB, através das associações, a gente vai conseguir aquilo que a gente tanto almeja, tá? A inserção das bibliotecas dentro dos cronogramas da própria Secretarias de Educação, a institucionalização de redes de bibliotecas. Será que as bibliotecas trabalhando em redes, elas têm mais perspectivas administrativas e pedagógicas, tá? Tá vindo uma pesquisa por aí que vai mostrar um bom resultado, certo? E esse descaso das bibliotecas, então, a gente poderia citar inúmeros casos aqui do Estado do Espírito Santo, dos nossos municípios vizinhos, que o espaço físico está lá, o acervo está lá, mas quem vai administrar esse acervo? O bibliotecário, tá? Ou alguém com conhecimento na área para administrar esse acervo, certo? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na abertura dessa biblioteca, mas a biblioteca pregonizada, como se diz nos documentos oficiais, não simplesmente uma 4 paredes, com um acervo, com os livros e ponto. Não, biblioteca não é isso. Biblioteca é muito mais além. Biblioteca é o local de possibilidades. E esse local de possibilidades, a gente precisa de trabalhar o quê? Trabalhar o protagonismo da nossa profissão, tá? E o bibliotecário escolar é ele que vai estar inserido nessa ambiência, é ele que tem que ser o conhecedor do projeto político-pedagógico de uma escola, é ele que tem que trabalhar colaborativamente
com o professor de sala de aula. Enfim, eu não estaria aqui dando a receita do que deve ou não deve fazer o bibliotecário escolar, mas eu chamaria bastante atenção em comemoração ao Dia do Bibliotecário, essa semana de vários eventos que nós tivemos, não só aqui no Estado, mas no Brasil todo. Para quê? Para que os nossos governantes olhem com os bons olhos a educação. Olhando com os bons olhos a educação, olhe muito mais para a biblioteca. Se volta para a biblioteca escolar, porque é ali que pode estar fazendo a formação de um sujeito reflexivo, pode estar fazendo a formação de um sujeito pesquisador, pode estar trazendo as reflexões para um aluno, a ele não dar essa credibilidade a tudo que vê. Como eu disse, uma biblioteca escolar é um local de possibilidades, é um local de abertura, de diálogos, é um local que pode acontecer inúmeras coisas. Para tanto, o que nós necessitamos? Nós necessitamos das políticas públicas governamentais, bem instruídas, bem preparadas. Vamos trazer o bibliotecário para dentro da escola, vamos buscar, vamos fazer com que o bibliotecário tenha esse pertencimento a essa ambiência escolar. E essa ambiência escolar, ela é um campo repleto de possibilidades, tá? Então, se a gente ficasse aqui discutindo, a gente discutiria o dia inteirinho sobre o papel do bibliotecário, tá? O papel do bibliotecário dentro de uma escola, mas não vai faltar oportunidade, não vai faltar novas ações, não só da Prefeitura de Cariacica, que está sempre trazendo novas perspectivas, novas reflexões, mas a gente tem que pensar em um Estado. Eu comentava com a Adriana há pouco, o nosso Estado ele é muito pequeno, a gente só tem 78 municípios. Olha São Paulo, olha a grandiosidade de São Paulo. Então, a gente precisa levar também o bibliotecário para o interior do Estado. Agora, com a abertura do curso de educação à distância, de biblioteconomia, em que foi inserido polos em Pinheiros, em montanha, em extremos aqui do nosso município, foi pensando por que isso? Pensando na formação do agente para que ele vá atuar nesses novos campos, nessas novas conquistas que se tem. E uma vez formado o aluno, a gente dê condições a ele de ter a colocação no seu próprio espaço. Porque senão vai ficar atrativo o quê? Apenas a capital e o interior do Estado. Quando eu falo do interior do Estado, eu penso, gente, nós somos muito pequenininho mesmo, e olha, que pena assistir a apresentação da bibliotecária acho que Alegra de Ana Monteiro, eu não lembro bem, que trabalho lindo que ela desenvolveu, e está aqui, a 200, 300 quilômetros, pertinho da gente. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo todo o diferencial, mas ela está fazendo todo esse diferencial por quê? Porque ela teve essa abertura por parte da prefeitura. Então, as prefeituras, elas exercem um papel muito importante quando ela começa a pensar em termos de quê? De traçar essas políticas públicas pensando nas bibliotecas escolares municipais, certo? Em outras ocasiões, com certeza, nós vamos ter a abertura para falar também para a Secretaria de Educação do Estado. Vamos fazer chegar nossa fala
até o governador. Quanto tempo que a classe bibliotecária clama por vagas na rede pública estadual? Quantos anos? Quantos anos que nós não temos concurso para isso? E não é falta de pedir. Olha quantas vezes nós já tivemos na Assembleia, tá? Mas esse é um trabalho muito minucioso, é um trabalho mesmo de formiguinha, e a Comissão de Bibliotecas Escolares, ligada à FEBAB, ela está aí para fazer exatamente essa diferença, certo? Então, hoje, se a gente se alongasse muito para falar do papel educativo do bibliotecário, teríamos o dia todo para palestras, para perguntas e respostas, para reflexões, certo? Mas eu percebo que os eventos, eles são sempre o primeiro contato que a gente tem, tá? E esse contato, com certeza teremos outros. Espero em Deus que muito em breve a gente está podendo se encontrar pessoalmente para ver o brilho do olhar, para compartilhar um café, para compartilhar uma prosa, para saber o que cada um faz dentro da escola e começar mesmo essa visita à escola, começar mesmo a saber o que está se passando nesse cotidiano escolar, o que a biblioteca está fazendo, o trabalho que ela está desenvolvendo, o nosso aluno, sentir o nosso aluno muito mais perto da gente. Então, essa afetividade nas bibliotecas escolares, ela é muito importante e ela precisa existir. E, para encerrar minha fala, para abrir para as perguntas e respostas, eu levo, através da Tânia, né, ao que a gente tanto clama. Leva, Tânia, por gentileza, até o nosso secretário, José Roberto, né, que a gente sempre chama de JR, o nosso desejo. Precisamos de ter uma rede de bibliotecas escolares constituída. E essa rede de bibliotecas escolares constituída em Cariacica, ela vai fazer toda a diferença, porque bons bibliotecários lá nós já temos. Então, quando a gente adjetiva aos colegas, é até muito chato, porque ontem eu vi a live do pessoal da biblioteca universitária, também da comemoração, e uma fala, o Fábio disse o seguinte: os professores do departamento de biblioteconomia estão todos aqui babando, lambendo a cria deles. E, literalmente, às vezes, quando eu olho para Cariacica, olho para Vila Velha, a gente fica olhando. Nossa, esse menino foi meu aluno. Que prazer de saber que esse meu aluno hoje é um bibliotecário de Cariacica, hoje é um bibliotecário de Vila Velha, hoje é um bibliotecário de Vitória, e está desenvolvendo um trabalho tão bonito. Então, nós, enquanto professoras, temos uma satisfação imensa de ver essa progressão. Então, pensa assim, o nosso compromisso social, enquanto formador, nós já demos a nossa cota. E aí, agora, depende da cota das políticas públicas, né? Vamos estreitar os nossos relacionamentos, a Tânia, o JR, para que a gente possa trazer para vocês as possibilidades das criações de rede, a institucionalização de uma biblioteca em cada escola, quem sabe um bibliotecário em cada escola, né? JR sempre foi tão aberto às nossas conversas, né? E, infelizmente, hoje ele não pôde estar aqui, mas espero que ele nos chame outra vez a conversar, certo? Para que a gente possa defender essa ideia, pode mostrar para ele, embora eu sei, ele sabe muito bem, ele é professor, ele conhece o trabalho bom, que tem esse bom desenvolvimento, para que com todas as vozes de todos os bibliotecários, com todas as comissões, a gente possa instituir e ter uma unidade na classe, ter uma unidade entre as bibliotecas
e derrubar barreiras, certo? E eu sempre falo, e eu sempre trago, e eu lembro bem o que a Adriana falou. O bibliotecário, se ele não souber trabalhar em conjunto, vai morrer todo mundo afogado e abraçado, né? Então, a gente não quer isso para a classe bibliotecária. A gente quer unidade entre os colegas, unidade entre as secretarias, para quê? Para que nós possamos lutar por políticas públicas de qualidade. E isso aí só mesmo uma grande força e uma voz sonora de todos os participantes, tá bom? Eu agradeço imensamente ao convite, agradeço a todos os que tiveram o prazer de nos ouvir, e eu acredito que agora a gente abre para perguntas e respostas, né? E aí a gente tem possibilidade de estreitar muito mais, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos, e um bom dia dos bibliotecários. Só comemoração, ok? Opa, eu saí, voltei, estamos aguardando quem? A Ronilda? Bom, quanto a isso, então, eu faço o seguinte, eu abri aqui os comentários, eu estou vendo as minhas queridas crias aqui, Rony, que ótimo ver você, Cida, Cleide, minha amiga de Cariacica, Alessandra, amada, olha que delícia, Francisco está por aqui, Claudeni, Adriana, tá vendo? Gente, como é bom a gente olhar aqui, ver nossos ex-alunos, todos aqui participando, muito bem, a minha colega Carla, aqui de departamento, né, Carla? Como disse o Fábio ontem, como é bom a gente lamber as crias. Embora a Carla seja nossa bebezinha lá do departamento, a mais jovenzinha, literalmente, na idade, em tempo de departamento, mas ela já deu a oportunidade de formar bons bibliotecários, né? Tá, a Penha, tá aqui, Luciano sempre muito gentil, Andréia, Sueli, quanto tempo, tá? Ronilda, querida, é com você. Então, Gleice, nós temos uma pergunta que ficou lá no início, a respeito da integração entre o trabalho do bibliotecário com o professor em sala de aula. Aquela questão, né, do entendimento, o que é essa biblioteca que está dentro de uma escola, qual é o papel que a gente pode desempenhar junto com os professores ali, como que a gente pode fazer um trabalho mais elaborado junto com os professores, e que esse trabalho que a gente faz, ele se estende à sala de aula.
Então, qual a fala que você tem para esse professor, para esse pedagogo que está nos ouvindo neste momento? E é bom lembrar que eu agradeço muito a participação, a minha diretora está aí, minha pedagoga está aí, a minha colega Lélia também, da inclusão, todas estão aqui na live. Então, qual a fala que você tem para essas pessoas? O trabalho conjunto e o seu reflexo em sala de aula. Obrigada. Certo. Tá, então, assim, direcionando e falando um pouco mais voltado para como que pode haver essa integração. O primeiro passo, Ronilda, o pedagogo e o diretor, ele precisa de conhecer, saber o que é esse ambiente da biblioteca escolar, né? Então, para ele conhecer, quando eu desenvolvi a minha pesquisa, sempre a gente tem visto, às vezes a gente chega numa escola e pergunta para o pedagogo, qual é o trabalho que vocês desenvolvem junto ao bibliotecário? Então, parece que nós temos dois campos diferenciados, o grupo pedagógico de um lado e o grupo de bibliotecários do outro. Enquanto professora, enquanto formadora, eu tenho possibilidade de puxar a orelha dos meus alunos. Olha, o bibliotecário que vai atuar na escola, ele precisa de saber essa integração. E nas falas que eu tenho a oportunidade de ter com os colegas pedagogos e os diretores da escola, eu faço o contrário. Pedagogo, você conhece o que você pode explorar da biblioteca? E, às vezes, eles não têm muito bom esse entendimento, não têm esse conhecimento do que pode ser explorado dentro de uma biblioteca, não? Então, vamos imaginar que se há essa lacuna entre a biblioteca e o corpo pedagógico, essa lacuna ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada por quem? Por um dos dois lados, tá? O bibliotecário, ele precisa chegar até o pedagógico, e o pedagógico precisa ir para a biblioteca. Só assim que vai haver essa integração. E qual que é essa integração? Essa integração, quando eu digo, é saber exatamente o que se passa dentro de sala de aula e o que pode usufruir da biblioteca. E esse elo, quem faz na escola é o corpo pedagógico. O corpo pedagógico, ele pode ser esse elo entre a biblioteca e a sala de aula, tá? Essa integração curricular. O que o professor vai dar? Qual é o conteúdo? O que se passa em sala de aula? Então, o que pode ser feito? Senta bibliotecário, professor e pedagogo. Faça um planejamento para que possa ter essa integração, tá? O primeiro passo, sempre que eu digo, é quebrar a barreira existente entre o pedagógico e o bibliotecário. Uma vez que teve essa ruptura, todas as outras coisas, elas vão acontecer dentro deste cotidiano de possibilidade, tá? Então, diz assim, bibliotecário, você já conversou com o pedagogo da sua escola? Não. Pedagogo, você já conversou com o bibliotecário da sua escola? Não. Então, a gente não pode procurar culpados, a gente tem que solucionar problemas, certo? E o problema desse cotidiano escolar, ele sempre existiu. Por quê? Porque as bibliotecas escolares, ao longo da história, elas sempre foram vistas pela sociedade como um lugar de castigo, um depósito de livro. Era muito comum o bibliotecário em questão de supervisão de estágio obrigatório reclamar: poxa, professora, a diretora mandou colocar esse monte de livro na biblioteca. Então, o aluno estagiário e o futuro bibliotecário, ele reclamava muito. Mas essa é uma visão ultrapassada, Ronilda.
e todos os colegas, essa visão ultrapassada de biblioteca, ela não pode mais existir dentro de uma escola. Quem lida na ambiência escolar, ela tem que ter conhecimento total e pleno de todos os espaços. E todos os espaços são espaços educativos. Tá? E essa integração, ela precisa ser muito bem trabalhada, a começar pelo pedagogo. É o pedagogo que vai fazer esses chamarias. É ele que vai direcionar, muitas vezes, o próprio trabalho do bibliotecário. Olha, vou dar alguns exemplos. Nós estamos trabalhando com as lendas capixabas. O que o bibliotecário pode desenvolver enquanto projeto das lendas capixabas? Com certeza, Cariacica tem a lenda capixaba, que eu amo de paixão, que é o João Bananeira, né? Pássaro de Fogo. Também, o Pássaro de Fogo. Aham, mas a lenda do João Bananeira, que eu conheci através da nossa querida Vânia, é um espetáculo. E quando, às vezes, eu conto essa história, muita gente diz, mas o que é isso? Não sei. Tem muita gente que não conhece o que é o Carnaval de Congo de Roda d'Água, certo? Então, olha que riqueza que a biblioteca pode explorar junto ao pedagógico para levar o conhecimento, tá? Então, o pedagogo, ele precisa estar imbuído em quê? Em quebrar a barreira. Uma vez que essa barreira está quebrada, todo o trabalho colaborativo, ele tem possibilidade de ser desenvolvido na melhor forma possível, tá? Mas é o que eu sempre digo, isso é um assunto muito extenso, muito complexo, e espero que a gente possa estar contribuindo de outras formas, em outras formações, para a gente aprofundar muito mais um assunto tão rico de detalhes, né? Ok, obrigada, Gleice. Uhum. Eu não... Se tiver alguém que tem interesse em fazer mais alguma pergunta para a professora Gleice, é porque eu não vi outras perguntas, só vi mesmo, assim, considerações, né? A colega Eliana Terra colocou ali, né, que as escolas que estão sem bibliotecária, elas perdem muito. Inclusive, a pedagoga do matutino da minha escola, quando ela chegou lá, ela falou que é a primeira vez que eu trabalho numa escola que tem bibliotecária, porque eu acho que ela veio de algumas escolas que ela trabalhou e tinha biblioteca, mas não tinha o bibliotecário. Então, só corroborando aqui o que Eliana Terra falou, realmente, as escolas que ficam sem bibliotecária, elas perdem muito. E aí, se não tiver mais nenhuma pergunta, professora Gleice, né, damos encerrado o evento, agradecendo aí a participação da subsecretária para Assuntos Pedagógicos, Tânia Regina da Silva Paz, a vice-presidente da FEBAB, Adriana Ferrari, e mais uma vez a professora doutora Gleice Pereira contribuindo, né, já em outros tempos, ela contribuiu muito nas formações que tivemos em Cariacica, né, foi um ano de muito aprendizado, né, quando ela e a Mary Nádia deram formações para bibliotecários com pedagogos junto, e mais uma vez agradecemos a participação dela aqui no evento. Sem mais perguntas, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui no chat, participando, todos os professores. Eu vi professoras de escola que eu já trabalhei em 2012, a Ruth, lá do Maria Paiva, ela estava participando aqui. Vi vários outros colegas de outros municípios aqui também participando. Agradeço a participação de todos vocês e a gente espera que essa parceria com a Prefeitura de Cariacica continue e que possamos ter outros momentos como esse. Muito obrigada. Aí, acrescentando um pouquinho, como a Adriana falou, e eu volto a afirmar, a Comissão Brasileira de Biblioteca Escolar, ela está trabalhando com muito afinco para que leve realmente a visão da biblioteca escolar, não só para o bibliotecário, mas especialmente para as direções de escola, os gestores da escola, ao grupo pedagógico, para se fazer conhecer ou
dar um entendimento aos pedagogos do que é a biblioteca escolar. Mas, além de tudo isso, a gente precisa lutar por políticas públicas para a institucionalização de uma escola, uma biblioteca e um bibliotecário, certo? Uma vez que a gente tem isso institucionalizado, uma vez que a gente já tem isso já documentado, todas as outras coisas são campos de possibilidade. E tendo esses campos de possibilidade, a formação virá por tabela, a integração virá por tabela. O importante é pensar, a ambiência escolar, ela perpassa por todos esses ambientes. E na biblioteca escolar, ela vai fazer toda a diferença em termos de quê? Em termos de formação do nosso alunado, né? A Tânia, estou te conhecendo agora, embora virtualmente, Tânia, mas já conheço seus trabalhos, o bom desenvolvimento que você tem frente às secretarias de educação, o que pensa da educação. Então, clamo você levar para a JR, né, esse desejo da classe. Vamos olhar com bastante carinho pelas nossas bibliotecas escolares, vamos trabalhar para que essa construção dessa integração pedagógico e bibliotecário se concretiza de fato e de direito. Tá bom, Tânia? Nós, do Departamento de Bibliotecologia e da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, nos colocamos à disposição, tá? Gleice, veio uma pergunta aqui para mim agora, se você puder responder, eu vou ler a pergunta, que é bem extensa. Professora, a falta de frequência de alguns pedagogos e professores como verdadeiros usuários do material disponibilizado na biblioteca escolar não funciona como fator desmotivados para o aluno que observa seu professor a não valorizar o ambiente de leitura e pesquisa? Foi a pergunta que eu recebi agora. Vou tentar responder. O aluno, ele é reflexo nosso. Então, imagina, como que um professor que não frequenta a biblioteca pode exigir do aluno dele frequentar a biblioteca? O primeiro exemplo tem que ser do professor, tem que ser do pedagogo. Então, é aí que a gente fala dessa integração. O professor, ele precisa ser o exemplo, tá? Agora, ele precisa ser um exemplo contextualizado. O que é esse exemplo contextualizado? Ir na biblioteca por ir? Chegar à biblioteca para fazer o quê? Então, ele precisa de ter, ele vai lá para fazer uma leitura. Tá, ele pode até ir na biblioteca para ler o jornal. Excelente! Porque eu quero deixar muito claro, eu não sou contra, em hipótese nenhuma, a forma de leitura. Eu acho que a forma de leitura, toda ela é bem-vinda. O aluno gosta de ler quadrinhos? Excelente, deixa o aluno ler quadrinhos. O aluno gosta de ir na biblioteca, porque a biblioteca tem ar refrigerado? Não, deixa ele ir. Então, cabe quem está ali na biblioteca trazer um atrativo. A Rani me colocou aqui, eu me reinvento todo dia no interior do estado enquanto bibliotecário. E aí, essa forma é do bibliotecário. O importante, o professor leva, outra articulação, o bibliotecário complementa. Por isso que quando eu falo a lacuna existente entre o pedagógico e o bibliotecário, ela precisa ser quebrada. E uma vez que ela for quebrada, todas as outras coisas vão acontecer em forma do cotidiano mesmo de possibilidades, tá? Começa o professor de história, começa a frequentar a biblioteca para falar das lendas. Começa a mostrar, olha, esse livro tem... Começa a fazer uma boa contação de história, contextualizando as lendas. Certo? Aí tudo vai acontecer, tá? A gente pode falar bem assim, a receita pronta é essa. Não existe receita pronta. Existe essa reinvenção que eu vejo que os bibliotecários muitas vezes fazem.
e eu vejo o trabalho desenvolvido maravilhoso. E eles estão muito apagados. Apagado por quê? Porque desconhece o professor, silencia o pesquisador e cala-se o bibliotecário, tá? Então, essa fala do professor Ezequiel, ele é muito interessante mesmo, né? Cada um tem a sua cota de culpa. O bibliotecário tem a dele, o pedagogo tem a dele e o diretor tem a dele. Não vamos procurar culpado, vamos solucionar problemas. A iniciativa precisa partir de quem? Se precisar de partir de Tânia, da secretaria, ela que coloca lá uma circular interna e fala, vamos fazer uma formação. Alguém tem que quebrar, né, Tânia? Alguém tem que quebrar, né? E esse alguém, cada um faz sua parte, eu não sei quem, mas alguém precisa de tomar iniciativa, né? Eu gostaria de falar alguma coisa, Tânia? Fique à vontade, fique à vontade, a palavra é sua. Isso tudo que vocês abordaram nessa manhã, com certeza eu concordo e sou assim, uma das pessoas que eu tenho a biblioteca como um termômetro. Quando a escola não tem essa integração com a biblioteca, eu fico muito apreensiva. Eu sou assim, apaixonada pela biblioteca, eu entendo realmente o papel da biblioteca na escola, e nós estamos fazendo um estudo, né, dentro das nossas diretrizes da subsecretaria, da secretaria e subsecretaria, e a primeira semana que eu estava, a gente já fez o mapeamento das bibliotecas, eu já tenho, assim, conseguido ir em alguma escola, e assim, a primeira coisa que eu procuro saber como está estruturada a escola, a biblioteca dentro da escola. E acredito que nós estamos agora fazendo um trabalho para que tanto a equipe gestora da escola, né, porque a gente está, assim, com uma preocupação da gente ter realmente uma gestão por resultado, e a biblioteca, com certeza, ela está dentro do nosso escopo de trabalho, e principalmente com a formação, e eu conto com a ajuda de vocês, a gente fazer esse trabalho de formação da equipe gestora para compreender o papel, né, educativo da biblioteca. Não acredito que a gente possa deixar morrer essa possibilidade de trabalho, ainda mais num momento como este. E, assim, também nós queremos elencar as boas práticas de bibliotecas de escolas, se vocês quiserem nos apoiar nesse levantamento, né, para a gente trazer isso para as formações, tanto do diretor quanto do pedagogo e dos professores, porque, como vocês abordaram aqui, é um trabalho que tem que ser, precisa ser exercido contando com a participação do diretor, do pedagogo e do professor. E o bibliotecário, ele tem que ser o mediador e, muitas vezes, o provocador desse trabalho. Eu acredito piamente nisso e estou à disposição de vocês. A gente pode marcar uma agenda, porque isso me preocupa muito. E mesmo quando eu não estava à frente do governo municipal e secretaria, a gente, do lugar que eu estava, a gente fazia um trabalho já dentro da nossa biblioteca, ajudando a estruturar as bibliotecas das redes municipais, né, de Cariacica e de outros municípios. Então, assim, eu estou extremamente apaixonada por biblioteca, contem com o nosso trabalho, contem com o nosso apoio e podem, né, a gente está à disposição de vocês para discutir as políticas e melhorar realmente o trabalho das bibliotecas da nossa rede de ensino. Aqui. Viu? Bom, o caminho então, já está aberto. Agora. É isso aí. Tá, nós fomos muito bem recebidos pela Tânia quando fomos na reunião lá na subsecretaria. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Agradeço aqui também a participação, registrar aqui a participação da professora Lucileide Lima, da professora Carla Erler e de todos os bibliotecários da rede de Cariacica, da rede de Vila Velha, que eu estou vendo aqui, e outros que eu não conheço, né, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês.
E, sem mais, vamos dar por encerrado o evento, né? E que todos tenham um bom dia. Obrigada. Uhum. Obrigada.